Olá, olá! Quarta-feira, 23 de outubro, você está vendo este podcast maravilhoso com Vilma Birelli. E cada noite que nós temos um podcast, gente, isso aqui brilha, isso aqui ilumina. E hoje não será diferente, porque eu tenho uma estrela aqui dentro. E você vai saber quem é. Gente, é tão linda, maravilhosa. Eu estou de vermelho simplesmente para homenageá-la. E o óculos de sol não é para homenageá-la, tá? Estou com uma alergia, mas vai compor aqui o look e tudo dá certo. Vamos receber com muito carinho, com muito glamour, a nossa queridíssima escritora, mãe, maravilhosa. E, gente, ela tem muita história para contar. Vamos receber com muito carinho, com muito aplauso, Luciana Leal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vilma. É um prazer estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz, eu estou até emocionada com as suas palavras. Você está aqui hoje de vermelho para me homenagear. Boa noite a todos. Eu estou imensamente feliz pelo convite. E é isso, nós temos muita história, tem muita coisa para contar do romance, tem muita coisa para contar sobre tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento. Enfim, eu agradeço mais uma vez o convite. Olha, eu que agradeço, estou realmente lisonjeada por tê-la recebido aqui e muito mais feliz, porque aqui dentro nós temos quem? Um tubarão aqui, não é? Eu não ia vir sem meu shark, né? Não, não, não. Gente, nós temos aqui a honra também de ter aqui dentro nos estúdios, depois vocês vão ver no finalzinho, nos stores, o nosso querido Tiago Pugia, o maravilhoso da nossa maravilhosa. E aqui, ó, tá muito mais iluminado, muito mais gostoso, porque temos pessoas aqui, olha, que a gente tem um carinho imenso. Então, super beijo para você, Tiago. Você vai assistir aqui de camarote essa conversa maravilhosa. Então, super beijo para você, fica à vontade. Obrigado pelo convite. Amém. E do outro lado da câmera temos o queridíssimo Derek Ovidio, que sem ele a gente aqui só ia bater papo. Mas graças a Deus ele está do outro lado, vai levar isso aqui, ó, para o mundo. Luciana, tem muitas perguntas para você, porque você é escritora, praticamente já nasceu com essa inspiração e nós vamos saber detalhes. Primeiramente, se apresente, fala a sua cidade de origem, a sua formação e depois a gente já vai estreitar um papo aqui para lá de gostoso, para todo mundo saber dessa novidade e logo mais vamos falar a data do seu lançamento, não é? Isso. Então, olha, fica à vontade, aqui a sala é sua, essa mesa maravilhosa é sua também, então pode começar. Obrigada, Vilma. Primeiramente, eu vou contar a minha história. Eu sou uma paulista mineira, porque eu nasci em Fernandópolis, mas me criei em Minas, na cidade de Iturama, onde eu fiquei até os 15 anos. Tive uma infância maravilhosa, com primos, na fazenda. Quem é do interior sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, eu falo que eu escrevo hoje pela infância maravilhosa e raiz que eu tive. Então, com 15 anos, eu fui embora para Uberlândia. Estudei, terminei os estudos lá. Fiz faculdade, fiz a Universidade Federal de Uberlândia. Fiz Direito. Depois, passei num concurso bem jovem no Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Fiquei em Minas por 11 anos, fui analista e chefe de cartório eleitoral. E há 4 anos eu vim para a Justiça Federal de São Paulo. E estou muito feliz aqui, me encontrei e eu falo que aqui é o meu lugar. Olha, e eu falo que é seu lugar e a gente quer que seja, porque ter você por perto, agora que a gente conhece, é maravilhoso. E nós temos também a queridinha que não está aqui dentro, a sua maravilhosa Antonella. Sim, minha princesa. Que presente, parabéns por ser essa mãe tão dedicada, que quando a gente vê nas redes sociais, a gente quer copiar. Obrigada, a gente Vilma. quer copiar esse modelo de mãe. Obrigada. Então, parabéns e muitas bênçãos. Então, é isso que a gente Amém. deseja, não é? Isso. E você fala muito sobre propósito em seus conteúdos, não é? Isso. Então, fala para nós
essa jornada de escritora que se conecta, né, com esse mundo maravilhoso. Conta um pouco para nós sobre esse propósito. Vilma, eu sempre busquei meu propósito de vida. Eu passei num concurso muito jovem e eu estava ali trabalhando no tribunal. Eu amo trabalhar no tribunal, eu encontro propósito dentro do meu trabalho, mas eu sentia que aquele não era o meu propósito de Deus na minha vida. Então, eu busquei muito autoconhecimento, eu busquei muita espiritualidade, eu me conectei muito com Deus, porque eu precisava, e eu acho que todas as pessoas precisam, enxergar qual que é o seu propósito aqui nessa vida. Umas pessoas, o propósito vai ser mãe, outras vai ser ajudar o próximo, um vai ser padre. E eu precisava, eu tinha uma intensa busca por meu propósito de vida. Até que um dia eu tive um insight e eu descobri que eu era escritora. Isso aconteceu no momento que eu estava em muita comunhão com Deus, que eu estava orando e pedindo a Deus para encontrar o meu propósito. Porque quando você encontra propósito, as coisas fluem naturalmente. Sim. E foi nesse momento que Deus me falou, você veio aqui para escrever, você é escritora, é isso. E desde então eu comecei a escrever e nunca mais parei. Eu sempre tive livros na cabeça, e eu sei que tem muita gente que está aí me ouvindo, tem livro na cabeça e não escreve, porque muita gente me fala isso. E às vezes é essa, sua conexão com Deus, seu propósito de vida é escrever, é transmitir, é transbordar na vida das pessoas aquilo que você sabe, por meio da escrita. E esse é o meu propósito. E foi no momento de comunhão com Deus que eu descobri. Que coisa linda, né? A gente conversando agora, a gente percebe como você fica emocionada. Sim. Então, essa inspiração divina, a gente percebe em você pelas suas palavras. Porém, para que sirva de inspiração para outras pessoas que estão nos ouvindo, sabemos nós que para escrever a gente tem que ter uma disciplina muito grande. E é uma responsabilidade também muito grande, porque você agregou conhecimento ao longo da sua jornada, tanto profissional como pessoal. Porém, essa disciplina e essa responsabilidade de passar uma informação, mesmo sendo um romance, não é para qualquer um. Então, qual é a sua rotina diária em relação à escritora Luciana? Olha, eu falo que primeiro eu tenho um dom de Deus de escrever, porque eu tenho uma facilidade gigantesca. Com relação a uma disciplina, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada na minha vida em todos os sentidos. Então, eu não me permito não me dar o meu melhor todos os dias. Eu falo que aos outros eu deixo que eles sejam como eles quiserem. Eu tenho que ser melhor todos os dias. Então, como eu fui concurseira, né, hoje eu sou concursada, então assim, eu estudava 12 horas por dia. Então, eu tinha muita disciplina de acordar às 7 horas da manhã e estudar até 8 horas da noite todos os dias. Então, essa fase de concurso, de ter que estudar muito, foi uma fase que me ajudou hoje a ter disciplina em tudo na minha vida. Então, eu consigo ter essa disciplina para escrever com relação a esse tempo que eu fui concurseira e que eu tinha que ter uma disciplina extrema. E quem está me ouvindo e que é concurseiro ou que quer prestar concurso, gente, a palavra do concurseiro é disciplina. E como que eu faço para escrever? Com esse tanto de coisas. Eu escrevo na academia, gente. Eu falo. Eu amo escrever fazendo cardio. Então, eu faço elíptico, eu sento na bicicleta, eu pego meu celular, eu abro o Word e vou escrever. Eu até falo, se alguém me vê na Smart e eu não saio do celular, não é porque eu sou viciada no celular, não. Tá também, escrevendo. Né? Um pouquinho. Você eu estou escrevendo, eu estou criando. Né? Então, assim, quando eu estou na academia, eu acho que florescem as ideias, porque é um ambiente muito tranquilo, de pessoas de bem com a vida. Então, eu gosto de escrever na academia. Às vezes, quando eu tenho mais tempo no trabalho, eu consigo ter uma manhã mais longa, mais alongada. Eu passo em algum lugar, tomo um café, aí as ideias fluem também. Então, é assim que eu escrevo. Nossa, que maravilha! Você está ouvindo? Você viu como funciona? Então, você, ao invés de ficar falando de alguém, ou jogando videogame, ou no sofá dormindo, vai escrever. A inspiração vem. Olha, se conecte com Deus, porque Ele é a melhor inspiração diária. E, Lu, olhando para trás, fazendo uma retrospectiva de tudo que já lhe aconteceu, de todas as suas conquistas, representa um orgulho para você? Como você pode dizer isso para nós?
Olha, Vilma, eu perdi os meus pais nos últimos 2 anos. Meu pai morreu em 2022, a minha mãe morreu em 2023. Então, eu acho que quando a minha mãe morreu, eu tive uma virada de chave muito grande, porque eu entendi que eu já deveria ter feito coisas que eu não tinha feito e que a vida aqui é muito curta. Meus pais se foram, assim, de uma forma muito rápida, um atrás do outro. Eu não tinha superado o luto de um, veio o luto de outro. Então, quando você entende a brevidade da vida, e hoje eu até mandei um texto para o Thiago falando que a gente já viveu mais 50% da nossa vida, porque nós já temos 40, né? Você entende que não faz sentido você não fazer o que você quer. Nós estamos aqui neste mundo para viver a vida que a gente quer, para fazer as coisas que a gente quer, e nós vamos viver no automático. Né? Então, quando eu perdi meus pais, eu falei, eu parei de viver no automático. Agora eu vou ter realização, fazer as coisas que eu quero e dar orgulho para os meus pais. Né? Porque onde eles estão, eu tenho certeza que eles estão tendo orgulho de mim e isso me deixa muito feliz. Que coisa mais linda, Lu. E você perdeu seus pais e você é uma mulher linda, obrigada, de irmãos, ou você é filha única? Como é esse laço familiar? Nós somos uma família enorme. É uma família mineira. Nós somos 4 irmãos do meu pai, um Poxa, irmão de pai e mãe, um irmão que é só do meu pai, então nós somos 5 irmãos. 8 sobrinhos. E eu já tenho até sobrinha neta, tá? Jura? Mas eu tenho uma. A Maria Luísa, uma linda. Então, eu sou daquela família mineira tradicional, gigante. Então, assim, nós perdemos nossos pais, mas eu tenho muitos irmãos, ainda bem, e muitos sobrinhos. E como eu sou caçula, a minha irmã mais nova, depois de mim, tem mais de 10 anos na minha frente, e a mais velha tem 20, eu fui criada junto com os meus sobrinhos. Então, eu sou irmã dos meus sobrinhos. É uma conexão muito bonita que nós temos. Que coisa mais linda, Lu. E eu até imagino, né? Eu conheço muitas mulheres e homens que são de Minas. Vocês são realmente diferentes. Vocês já têm uma alegria estampada no olhar, no rosto, o jeitinho de falar, manso. Uai. O trem. Até o Thiago tá falando trem, viu? Aquele trem, pega aquele trem. Esses dias eu escutei ele falando, pega aquele trem ali. Eu falei, já tá virando mineiro já? Opa, eu já ouvi isso em algum lugar. E falando em tudo isso, Lu, partindo um pouquinho já para a data do lançamento, que está quase para a gente falar, como você vai contar para nós algo tão íntimo, que é escrever um romance? Se você puder dar um spoilerzinho para nós, como você se sente compartilhando esse romance, que eu tenho certeza que já é maravilhoso, que eu quero estar lá para ver na íntegra. Como você se sente compartilhando algo tão íntimo para esse mundo maravilhoso que te aguarda? Olha, Vilma, eu falo que eu escrevi um romance que é uma ficção. Então, não é um romance que fala sobre algo que aconteceu na minha vida. É um romance que fala sobre situações que eu queria que acontecesse na minha vida. E eu falo que o romance, ele é maravilhoso, ler um romance é maravilhoso, porque no papel, e escrever é maravilhoso, no papel você cria o romance que você quiser. Então, eu não tenho dificuldade de compartilhar com as pessoas, porque não é uma coisa que aconteceu na minha vida. É um romance de ficção, é um romance contemporâneo, e aí todo mundo pensa que eu escrevi um romance água com açúcar. Gente, não é. Vocês vão se surpreender ao ler Doce Laço, viu? Depois vocês me contam, depois vocês vão me falar. Ainda bem que meu pai e minha mãe não tá aqui, assim. Por um lado, eu tenho um ponto positivo, de meu pai não ia gostar muito. Olha. Mas, enfim, o Doce Laço é um romance com uma pegada picante, com muito amor, com muito carinho, com drama, com situações que o leitor vai ler e vai falar, e agora? E agora? O que aconteceu? Mas, enfim, eu falo que eu desejo para todo mundo um romance do Doce Laço. Então, falando em Doce Laço, que eu já amei esse nome, como foi escolher? Porque a gente sabe que a maioria dos escritores vai escrevendo, e muitas vezes deixa para o final escolher o tema. E esse título você já tinha em mente, ou ele foi fluindo, nascendo, no momento que o romance foi desenrolando? Como foi a decisão da escolha? Vilma,
Em 2012, eu lembro que eu decidi que eu ia escrever um romance. Eu tinha um romance pronto na minha cabeça. Eu estava no Rio de Janeiro na época. Eu fui passar uma temporada lá em janeiro, fiquei quase um mês lá. E eu conversei com muitos escritores. O pessoal escrevia ali na João Lira, no Leblon, nos barzinhos que tem ali. E eu sentava e ficava escutando. Nessa época, esse romance nasceu na minha vida. Mas o mais engraçado é que primeiro nasceu o título. Desde o início eu sabia que ia ser Docilaço. Tanto que em algumas situações, algumas editoras tentaram mudar o nome e eu falava, não, tem que chamar Docilaço. Porque primeiro eu sabia o título, depois eu fui construindo a história. Olha só, que maravilhoso. E ao longo do nascer dessa escritora, você escrevendo, você compartilhou com algumas pessoas sobre esse texto, ou seja, você já tinha um crítico literário acompanhando você, você teve algum feedback, algum retorno, ou simplesmente você mergulhou nos dias que você pôde e foi escrevendo, e depois o contato com a editora. Então, esse crítico, ele existiu antes de você enviar para a editora, alguém que te acompanhou no começo, início e fim, ou você escreveu, definiu a editora e mandou? Como que foi esse processo? Vilma, esse romance ele tinha sido mandado para uma editora, primeiro, que depois eu rescindi o contrato com ela, porque eu sou advogada e eu não tinha gostado dos termos do contrato e eu trabalhei até conseguir rescindir. Por isso que o Docilaço vai ser publicado só agora. Então, eu achei uma editora, que é a Renata Tigre, que publica nos meus termos, que ela é maravilhosa com relação à publicação. Mas eu não tinha críticas, né? Eu não tinha coragem de deixar ninguém ler o livro. E eu escrevi o Docilaço na pandemia, né? Eu tinha ele na cabeça, mas eu não tinha escrito. E eu tenho certeza, tem um monte de gente com romance na cabeça, com livro na cabeça e não escreve. Começa que sai. E eu comecei a escrever ele no caderno. Porque naquela época, a única forma que eu fluía escrevendo era no caderno. Então, eu escrevi um caderno inteiro. Aí, depois eu pedi para uma amiga minha, ela passou para o computador para mim. Mas eu não tive críticos, porque eu não deixava ninguém ler. Então, quem me criticou com relação às coisas que precisavam ser mudadas foi a editora mesmo. Olha só. E nós sabemos que é um processo até longo. Do momento que você começou a escrever e sentiu essa inspiração, foi por quanto tempo, Lu? Olha, em 2012 eu sabia que eu queria escrever. Eu tinha um romance na cabeça e eu tinha o título do romance. E eu falava, eu vou escrever um romance. Eu concretizei isso em 2020. Então foram 8 anos. 8 anos. Até eu conseguir escrever o Docilaço. E para publicar, 2024. Gente, demorou. Mas agora vão ser vários, viu, gente? Agora eu aprendi o caminho. E vamos falar agora de perspectivas futuras. Você está lançando o seu primeiro livro, que é o Docilaço. E fala para nós aqui, ó, essa câmera sua, fala a data. E depois também pede para as pessoas entrar no seu Insta, passa o link do livro, conta tudo, tá? Isso. Fala aí. Gente, o Docilaço, ele será lançado aqui em São José do Rio Preto, no dia 27 de outubro, às 17 horas, domingo, viu? No Assado Restaurante, em São José do Rio Preto, né? Porque eu estou reforçando que é em São José do Rio Preto, porque num primeiro momento a gente pensou em lançar em São Paulo, mas como eu quero um lançamento para os amigos, para os familiares, pela logística São José do Rio Preto ia ser melhor. Então, 27 de outubro, 17 horas, no Assado Restaurante, você é meu convidado para participar do lançamento do meu romance. Gente, não percam, vocês vão se surpreender com o livro. E o lançamento vai ser uma sunset com coquetel, nós vamos entregar o livro vai ser autografado, vai ser um lançamento bacana para quem busca networking também, porque o pessoal da editora de São Paulo já vem. Então, quem quer publicar livro, é interessante ir para já conhecer a editora, porque já vai ter o caminho da publicação. Nossa, isso é maravilhoso. Eu sei que eu estarei lá. Eu desejo muito que eu já esteja excelente desse olho. Vai estar, sim. Então, gente, que coisa mais linda. Gente da nossa terrinha aqui, que está com a gente, que está passando dicas. Então, não perca a oportunidade de entrar no Instagram dela. Fala o seu perfil. O meu Instagram, @eulucianaleal. Todos os dias nos stories a gente posta os links falando
como que faz para comprar o convite. E, não vou vender convite no dia, então não deixe para a última hora. É isso aí. E tem um detalhe muito bacana que eu gostei da Luciana e continuo assistindo. Lu, você dá dicas maravilhosas. Obrigada. De como escrever, de como é a sua sensação. Enfim, é perfeito. E como também nasceu essa ideia? Eu li num dos seus Reels que você disse que antes você postava coisas do dia a dia, coisas da vida, da academia, até que falou, poxa vida, eu sou uma escritora. Então, vou dar dicas, conselhos e orientações de uma escritora. E como surgiu isso aí? Eu tenho uma equipe de marketing, né, Caio? Como eu decidi que eu ia publicar um livro, tem muita coisa envolvida por trás da publicação de um livro. Você precisa vender o livro. Então, as pessoas precisam te conhecer, você precisa criar autoridade no Instagram e você tem que ter uma equipe de marketing. Então, a publicação de um livro, ela envolve tanta coisa que só quem participa entende. Mas a minha mudança no meu perfil foi direcionada pelo meu marketing. Assim, não fui eu que decidi. Né? Nós temos que dar crédito a quem merece o crédito. Olha. Então, eu tenho uma equipe de marketing, o Caio, que me ajuda, e ele que cria os conteúdos e me ajuda todas as vezes com as postagens. Olha, você falou algo muito interessante e importante. Na realidade, você teve uma virada de chave. Sim. E um posicionamento não imposto por você, mas que foi necessário até para você se impor como escritora. Sim. Para ter essa autoridade, esse impacto diferenciado na sua rotina diária. Então, você falou tudo, realmente tem que dar crédito para essas pessoas que nós contratamos, para que a gente se posicione de uma forma não só profissional, mas que outros olhares nos alcancem. Sim. Até pelo network e até para futuros empreendimentos nesse setor, não é? Sim. Então, fala também para quem está nos assistindo, como dica, orientação, de como funciona ter esse time, essa equipe de marketing por trás de tudo isso. Olha, a primeira coisa que eu fiz foi escolher uma editora que fizesse um contrato nos termos que eu queria. Porque o que acontece com quem está publicando o livro? Você pega essas editoras grandes, eles vão te cobrar 70% do seu livro, vão te pagar royalties a cada 6 meses e ainda vão te cobrar para publicar o livro. Ou seja, você escreve, a editora ganha dinheiro, né, se o livro fizer sucesso. Então, você tem que buscar uma editora independente, uma editora menor, uma editora que aceita os seus termos contratuais. Então, às vezes, a pessoa que não é advogada entra nessa e escreve para a editora. Não faz sentido você escrever um livro e não monetizar esse livro, né? E com relação a depois da publicação do livro, depois da escolha da editora, você tem que buscar uma equipe de marketing. Porque você tem que ter um posicionamento no Instagram, e rede social hoje é o que move o mundo. Você tem que ter um posicionamento no Instagram e uma autoridade digital para você falar sobre o seu livro, como escritora. Então, esse marketing é que vai direcionar as suas postagens, é que vai falar o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Então, quem me acompanha há muito tempo, quem é meu seguidor há muito tempo, viu a mudança no meu Instagram de 6 meses para cá. É minha equipe de marketing que fez isso. Então, quem quer fazer um livro, não é só escrever. Tem que buscar uma editora boa, tem que ter uma equipe de marketing, depois tem que pensar no projeto do lançamento do livro, né? Tem que escolher o lugar, tem que pensar em várias situações que vão acontecer. Não é só escrever. Eu pensava que era só escrever, mas é muita coisa envolvida. Eu imagino. Lu, eu estou aqui de frente com você, pelo que eu entendo de medida, praticamente 1 metro. E eu estou vendo uma beleza tão natural em você. Obrigada. E eu quero que você conte para nós aqui o segredinho. E não vamos falar ainda de cabelo, que cabelo a gente vai falar já já. Estou dizendo da sua beleza no olhar, no rosto. E eu percebo uma beleza muito natural. Fala para nós, mulheres, o teu segredinho diário de beleza. O que você faz? Gente, eu sou feliz, tá? Que glória! Mas é sério, em primeiro lugar, você tem que ser feliz.
A pessoa que não é feliz, ela não consegue ser bonita. Você já olhou para uma mulher e falou, nossa, que moça que poderia ter tudo para ser bonita e não é? Porque ela não é feliz. É o então, olhar. Quando a gente é olhar feliz... é tudo. Né, amor? Não é? Quando a gente é feliz... Cadê meu motivo? Quando a gente é feliz, as coisas acontecem. Mas eu fui uma pessoa que, primeiro, eu tenho uma genética boa, graças a Deus, e eu sempre me cuidei muito. Então, assim, eu sempre passo filtro solar... Sempre vou na dermatologista, assim, eu não sou bitolada com isso, mas eu me cuido bastante. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é a felicidade. Isso aí a gente Beba muita nota. água, seja feliz, vá na dermatologista. Com certeza. E outra coisa, né? Ainda não chegamos no cabelo, porque, gente, vocês vão descobrir o segredo dessa mulher ter um cabelo maravilhoso como este, tá? Eu estou aqui muito perto dela, estou vendo tudo. Porém, ela também gosta de esporte, ela pratica exercícios, ela faz caminhada com o amor dela, a filha Antonella, e uma Border Collie linda, maravilhosa. Sempre vejo isso. Agora, academia, como é a sua rotina de exercícios? Eu não abro mão de treinar. Então, eu acho que a academia é um lugar que eu me conecto comigo mesma, né? Então, assim, treino não é opção. Treino não é opcional, treino é obrigação. A obrigação. Né? E eu amo ir para academia. Eu treino há mais de 20 anos. Eu tenho 22, mas eu treino há mais de 20 anos. E assim, eu sempre gostei, porque é um ambiente descontraído. Até eu falo, gente, quem fica aí o dia inteiro sentado no sofá, levanta a bunda, começa aí 21 dias para academia, que em 21 dias você cria um hábito, e aí depois você nunca mais vai querer parar de ir. Né? Olha, e dizem que é esse segredinho mesmo, 21 dias, né? 21 dias você cria um hábito, né? Então, eu gostaria muito que você conversasse com uma apresentadora de podcast, o nome dela é Vilma Birelli. Manda ela tomar vergonha na cara. Vilma, vamos pra academia amanhã? Ó, então, amanhã é que dia? Que horas que nós amanhã é vamos treinar? quinta, amanhã eu não posso. Ai, tá vendo? Prioridade na vida é ir pra academia. Você tá Qual é a vendo? primeira coisa que você faz quando você acorda? Oração, se conecta com Deus. Segunda coisa, toma um café e vai pra academia. Olha, você anotou? Você que está nos assistindo, você anotou? Olha, ela está conversando com a Vilma Birelli e ela está querendo ir, mas sabe? Olha, até a Gil Cunha, gente. A Gil Cunha foi a minha personal, a maravilhosa. Eu sei quem é ela. Sabe quem é ela, né? Mulher Maravilha, nossa, a desejada, é top demais. E ela fala, Vilma, é rotina, não tem segredo. Quase que eu falei para ela, Gil, pelo amor de Deus, você me pega todos os dias no colo, pela manhã, e me leva. Puxa pela mão. Puxa pela mão. Mas olha, você falou tudo. E essa injeção de ânimo, não só para Vilma Birelli, mas para todos e todas que estão nos assistindo, ela tem razão. E eu não vou aqui em público falar, eu vou amanhã. Mas eu ainda quero ir neste mês. Sexta-feira, pode Sexta-feira. ser? Sexta-feira. Sexta-feira? Sábado, então. Não, é sábado. Sábado, hein? Sábado. Compromisso. Eu vou tirar foto e vou te mandar. Me manda. 21 Então, dias olha, ir na academia, depois você vai criar o hábito, você não vai querer parar de ir. Então, a partir de sábado, Vilma Birelli vai na academia, vai postar. Eu já comecei a ir no beach tênis com a Já é maravilhosa da doutora Lívia. Nós fizemos um clubinho que tem a Camila Mello, a Simone, a outra Camila, que é a Camila Dantas e a Melo, e agora está entrando a Lígia, está entrando a Lorena, a gente já está fazendo uma patotinha, e a Simone também, então uma gangue. Pode me chamar que eu gosto de jogar beach. Ai, que delícia! Então é ali no Sambar, então todo mundo pezinho na areia, muito gostoso. É uma delícia. Então eu já comecei semana passada, quinta-feira passada, foi a primeira, amanhã será a segunda, e agora só falta incorporar a academia. Tá vendo, gente? Mulheres tá de vendo? 20 anos igual nós, a gente precisa Exato. fazer musculação. Eu só tenho 3 aninhos a mais que você, tô no 25. Então, a gente precisa fazer musculação. Precisa. Né? Então, eu acho que assim, você vai começar sábado, viu? Não, Eu vou te ligar certeza. e falar, viu, você foi pra academia? Não, vou te mandar uma eu foto. e o Thiago vamos passar aí pra te pegar. Eu vou mandar uma foto, viu, Thiago? Me cobre. Maravilhosa. Diz pra nós, você fez direito, em algum momento, sabemos que você é concursada, em algum momento você já exerceu
o direito na sua vida como advogada, ou você pretende atuar como advogada futuramente? Isso ocorre nos seus pensamentos? Quando eu formei, eu advoguei um tempo em Uberlândia. Até eu e umas amigas minhas que a gente advogava na área civil. Mas a advocacia não é para mim. Eu tentei, assim, eu sempre quis prestar concurso. Eu prestava Ministério Público, aí eu passei no TRE de Minas, gostei, fiquei. Depois agora eu estou no Justiça Federal, amo trabalhar aqui. Mas, assim, eu não tenho o dom de advocacia. Não é para mim, eu admiro os advogados, eu falo, gente, eu acho tão linda a profissão, também sabe? Acho. Mas eu não nasci para advogar. Olha só. Olhando para você, você tem até um ar de promotora, quem sabe juíza. Trabalhei no Ministério Público em Minas, era estagiária do Ministério Público de Minas. Vou tirar esse casaco, tô com calor. Tira esse casaco, fica à vontade. Eu acho que esse calor de tubarão que tá por aqui... Mas o tubarão tá muito perto, sabe? O tubarão tá muito perto. Ai, que delícia. Eu quero muito que você diga sobre projetos futuros, embora você vai lançar agora, domingo. Domingo, gente, não tem como falar que não dá para ir, não é? Tem como. Então, gostaria muito que você falasse de projetos futuros ainda sobre a literatura. Quais são seus projetos? Você já está escrevendo um próximo segundo livro? Como que está as ideias em relação a isso? Vilma, eu já tenho outro livro pronto, que é um livro sobre mães, que será lançado em breve também, no máximo. Eu ainda não tenho previsão do lançamento. Tem um outro romance que eu comecei a escrever. Tem um outro livro que são sobre reflexões. E tem um livro meu e do Thiago, né? Olha só! Então tem um monte de projeto. Eu falo que começar a escrever, aliás, começar a publicar foi o mais difícil. Agora tem um monte de coisa acontecendo, um atrás do outro. E, Lu, você também é do tipo das escritoras que você está ali quietinha, de repente já vem a cena, você já interpreta aquilo e pá! Uma história que você, se parar para escrever, você não daria conta. E ter, até que hoje ajuda muito os áudios, né? Fala assim, gente, se eu começar a fazer um áudio agora, eu escrevo 2 livros. Você tem esses insights? Eu tenho. Às vezes uma frase. Eu tô vendo um filme. Gente, eu escuto uma frase, pronto. Olha, é isso que estava faltando para aquele livro, eu preciso disso. Ou eu vejo um filme, ou eu vejo uma parte da personagem, eu falo, é isso. Música, eu escuto uma música. Quem escreve é muito observador. Sim. Né? Então, às vezes eu estou andando na rua, alguém fala uma coisa, eu falo, isso dá para colocar naquele livro. Olha Ou eu só. estou sentada num lugar, num ambiente, alguém está contando uma história, eu fico escutando. Isso é muito gostoso. E o teu ritmo de escrever, quando você disse, você está na academia, você está escrevendo, mas em casa, ali na tua tranquilidade, quando você vai dormir? Quem faz academia, e eu sofro isso em casa, com o meu marido, então tem aquele ritmo do horário. Após você chegar em casa, na sua tranquilidade, tem um jantar ou um lanche, como é a sua rotina antes de dormir? Você simplesmente faz tudo isso, tem o jantar, tem a rotina do banho, você já vai para a cama ou você tem um tempinho para escrever? Como é essa rotina após chegar em casa? Vilma, eu não escrevo à noite. Eu sempre fui uma pessoa muito diurna. Eu falo que depois das 8 horas da noite eu não funciono. Então, no máximo, eu consigo ver um filme com o Thiago. No máximo, eu vou jantar, desconectar com tudo, sabe? Desligar mesmo, porque eu acordo bem cedo no outro dia. Eu acordo 6 horas. Então, eu não consigo escrever à noite. Eu não sou uma pessoa noturna. Eu gosto de acordar cedo. De manhã as coisas fluem muito. À tarde eu consigo, às vezes, dar uma paradinha ali de uns 15 minutos, escrever alguma coisa, mas eu gosto de escrever mesmo de manhã. E eu acho que cada um tem que encontrar o seu ritmo. Eu não sou uma pessoa noturna, então escrever à noite, para mim, eu acho que eu já passei tanta coisa durante o dia que as memórias, assim, elas vão ficar misturadas. Eu não vou conseguir ter clareza para escrever. Então eu escrevo de manhã. E à noite, assim, eu desconecto mesmo. Saio do celular, eu vou ver um filme, eu e o Thiago vamos contar as histórias das coisas que aconteceram no dia, eu vou cuidar da Antonella, colocar ela para dormir. E assim, à noite, depois das 8 da noite, eu não faço mais nada que não seja
para você? Relaxar mesmo, para mim. Que coisa linda, gente. Quantos insights, quantas orientações de uma pessoa que tem o seu dia muito bem posicionado, escreve, ou seja, tem multitarefas. E essa dica que ela disse agora é para acordar muita gente, viu? É para acordar muita gente. Veja bem, ela chega em casa e ela vai viver para ela e para a família dela. Que coisa linda. Isso é muito produtivo, né, Lu? Porque você tem o dia todo, a partir das 6 da manhã, para produzir. E aí, a hora que você vai para o seu lar, para o seu recanto encantado, né? Realmente você desliga do mundo exterior para dar toda a atenção para o seu mundo interior. Isso. É maravilhoso. É, porque a família, ela precisa de atenção, né? Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente produtiva, Vilma. E eu sempre fui extremamente produtiva. E focada. E focada. Então, eu não sou aquela pessoa que assiste televisão. Eu não vejo novela, eu não sei nem o que é uma novela. Eu fico vendo o pessoal falando que assiste novela, eu não critico. Eu acho interessante. A minha mãe amava. Eu não vejo televisão. Série, eu vejo à noite com o Thiago, uma outra série que a gente assiste antes de dormir. Mas, então, eu não sou a pessoa que senta no sofá. Se eu estiver sentada no sofá de manhã, eu estou escrevendo. Então, você tem que descobrir qual que é o seu caixão. Eu lembro que eu vi uma vez, eu assistia muitas lives do Pablo Marçal na pandemia, aquelas que tinha 4h59 da manhã, e ele falava, saia do seu caixão, você tem que descobrir qual que é o seu caixão. O caixão é aquele lugar que você fica e que você procrastina e que as coisas não acontecem. Tem gente que é o sofá, tem gente que é a cama, então você tem que sair do caixão. Eu não sento no sofá para ficar à toa. E é assim que eu tenho uma vida produtiva. Nossa, maravilhoso tudo isso que você falou, Lu. E voltando um pouquinho para as tristezas da vida, você já falou uma bem triste, que foi a perda dos seus pais. Mas ao longo da sua vida, falando em tristezas, que isso também faz parte da nossa vivência, o que mais chocou você, ou que te magoou, ou que em algum momento ali de memórias, você para e fala, poxa vida, tal fato ou tal pessoa me faz falta. Com exceção dos seus pais, há algo que te traz alguma tristeza? Eu sou uma pessoa, Vilma, que eu não vivo de passado, né? Então, assim, tirando situações de Deus, que Deus me tirou meus pais, e que é uma coisa que eu sofro muito, eu falo que eu não me arrependo do que passou. E eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não arrependo do que eu não fiz. Então, eu não tenho ninguém que eu perdi, que eu falo, nossa, eu sofri com isso. Uma situação que eu sofri durante muito tempo foi quando eu me vi que eu divorciei. Eu divorciei há 5 anos. E eu me vi criando uma filha sozinha. Né? Então, essa foi uma coisa que me marcou muito. Eu não sabia o grau de dificuldade que é criar filho sozinha. Né? E realmente, eu era mãe solo. O pai da Antonella é ausente. Então, essa foi uma situação que me marcou muito, porque eu não entendia o grau de dificuldade. Depois que meus pais morreram, piorou mais ainda. Porque é uma criança que depende inteiramente de mim. Eu tenho uma rotina extremamente agitada, ao mesmo tempo eu tenho uma filha, que é a coisa mais importante do mundo para eu criar. Então, eu não tenho, assim, uma pessoa que eu perdi, alguma coisa que aconteceu. Eu perdi meus pais, que são maravilhosos, mas eu não sou uma pessoa que fica lastimando, sabe? Eu falo que eu vou vivendo a vida, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, mas eu não fico me lastimando e eu nunca tive grandes perdas, a não ser os meus pais. E, na realidade, pelo que você já disse, da família maravilhosa que você tem, e nós nem podemos dizer que é uma perda. Então, são lembranças perfeitas. Sim. Lembranças que te posicionaram na tua vida pessoal. Sim. E, com certeza, muitos exemplos. Sim. Então, quando voltamos esse olhar para esse passado, é somente para ter alegrias e agradecer por estarmos aqui, não é? Isso. Eu falo, o passado, ele é professor, né? A gente só tem o hoje. Nós não temos passado, nós não temos futuro, então o passado ele serve de lição pelas coisas que você fez que não deu certo, pelas coisas que você fez deu certo. Então eu falo que eu não sou aquelas pessoas que ficam vivendo de passado, não. Sou bem focada no meu presente. Ai, que maravilhoso. Tá vendo, gente? Quanto conselho, quanta orientação. Isso é muito bom. E nem podemos dizer que ela é uma pessoa com
tanta experiência pela idade. Mas o que é isso? É fruto da sabedoria. Isso é fruto da conexão maravilhosa que ela tem com Deus. Então, a gente percebe no falar, no olhar, que essa conexão realmente é de fato verdadeira, que é de fato uma bênção e que, com certeza, diariamente, nas suas meditações, nas suas orientações, ele te pega pelo colo e só te impulsiona para a frente. E vamos falar agora. Todo mundo tem que saber desse teu cabelo tratado, maravilhoso, hidratado, cheio do brilho. E vamos falar de quem, gente? Nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Evandro Lima. Ele está cada vez mais professor, dando muitos cursos, deixando quem é louro mais loura e linda, tanto lindo como linda, ele está tratando aí homens e mulheres. E, com certeza, a Lu vai falar sobre isso. Você sempre foi loira? Não. Não? Olha, eu já fui morena, eu já fui muito loira, eu já tive o cabelo castanho e eu já fui meio loira, meio morena. Meio loira, meio morena. Quem acompanhou meus vídeos aí no começo, eu tava com a raiz aqui, assim, né? Aí eu falei, bom, eu preciso resolver a situação desse cabelo, porque você começa a gravar muito e aí você começa a observar, né? Com certeza. Então, aí eu conheci o Evandro, ele trabalhava no salão que umas amigas minhas trabalham, que a Aurora trabalha, o Rafa trabalha. E aí eu gostei muito do trabalho do Evandro. E aí foi um presente. Eu falo que o Evandro é um presente, que ele é uma pessoa, além de ser um profissional excelente, ele é muito querido, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. É uma graça. É uma graça. Deixa qualquer pessoa muito à vontade. Sim, nossa, eu amo. Eu amo lá fazer meu cabelo. Ele tem uma leveza, né? Tem. E outra, trata todas como rainha. Sim, você chega no salão, você se sente plena, né? Ele é uma pessoa incrível. Além de ser um excelente profissional, eu tô amando meu cabelo. Tô amando. Tá linda. Obrigada. Ô Lu, eu quero deixar agora um momento para você livre, para você falar desse trabalho maravilhoso como escritora, para você falar tudo além do que a gente conversou aqui. Então, eu quero que você se solte, que flua, que fale tudo que está nesse seu coração. Fala aí para todo mundo, tá? Olha, Vilma, então eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para tantas pessoas nesse podcast seu maravilhoso. O Doce Laço é um romance que vocês vão gostar muito de ler. É o primeiro trabalho que eu vou publicar, mas vocês podem esperar que vai vir muita coisa. O Doce Laço é um romance que ele vai te levar a acreditar no amor novamente. O subtítulo dele é Um Amor para Suspirar. Que delícia. E realmente é. E eu queria convidar mais uma vez vocês para irem no dia 27 de outubro, às 17 horas, no Assado Restaurante, para compartilhar comigo esse momento de lançamento do livro, participar de uma roda de conversa bacana, né? Fazer um network. Então, é um momento que vai ser muito especial para mim. E eu gostaria que vocês pudessem compartilhar isso comigo. E eu quero agradecer a presença do Thiago, da Antonella. Antonella, vem aqui, vou mostrar para vocês minha boneca. Você tá ansiosa ou não? Acho que ela tá super ansiosa, tá? Que entra. Mas a Antonella, gente, a Antonella é uma estrela. Vem Vai cá. com a mamãe. Fala oi. Olha para aquela câmera, ela falou Aqui, oi. pode falar isso. Tudo bem? Vem cá, amor. Quero agradecer também a presença do meu amorzão que tá aqui, do meu príncipe. Ai, que né, lindos. gente? Ó, Que meu família romance do linda. Doce Laço. Que lindo. né? Que coisa linda. E é isso, gente. É com esse amor, com essa alegria que eu deixo para vocês. E agradeço mais uma vez, Vilma, maravilhosa, linda. Tô tão feliz de você estar aqui de vermelho para me homenagear. Homenageá-la, né? com certeza. A oportunidade de estar aqui, de participar desse momento incrível com você. Olha, eu digo que hoje esse ambiente realmente ficou mais iluminado, porque a gente percebe pela fala e pelo olhar o que está dentro da pessoa. E você transcende. Então, você mostra tudo que você é, essa verdade que está dentro de você. A minha curiosidade é de chegar logo domingo e eu ler esse romance, porque eu tenho certeza
que mesmo sendo uma ficção, as palavras carinhosas que estarão lá, as informações, então essa inspiração que você recebeu para escrever o livro, eu tenho certeza que vai nos levar para outro nível. E por toda essa postura que você tem, essa disciplina, eu tenho certeza que a fluidez das palavras, elas estarão ali, ó, em outro nível. Então, o que eu desejo aqui é que você sempre queira escrever mais livros, sempre, sempre publicá-los, para que a gente possa sempre ir lá, escolher e ter na prateleira de casa. E eu faço questão de honrar você com a minha presença, pelo carinho de uma pessoa que a gente, só de olhar, a gente quer estar perto. Não é? E ainda mais perto de pessoas que a gente conheceu e também considera, eu tenho certeza que é presente, né? De mão dupla. Obrigada, então, Vilma. Volte quantas vezes você quiser. Obrigada. A casa está à disposição, que os projetos fluam, que Amém. muitos venham, que sejam muito abençoados e que essa conexão não pare por aqui. Obrigada, tá bem? Vilma. Obrigada então, pelas suas palavras. Eu quero muito pegar na sua mão para que que linda. eu aprenda muito com você. Como nós eu te duas. Falei. Eu também tenho muito para aprender com você. Sim, sim, como eu te falei. Gente, eu também tenho um livro no forninho, tá? Tem novidade vindo aí. Novidades por aí. E eu tenho certeza que eu já tenho uma professora. Que depender de mim, eu te ajudo. Para passar muitas coisas para mim e para você que tem esse desejo no coração de escrever. Não deixe esse desejo amortecido. Eu escuto muitas pessoas falando: eu tenho um livro, eu tenho um livro, eu tenho um livro. Gente, comece a escrever. Exato. Né? É só começar. É só começar. Então, que Deus te abençoe. Amém, que Deus te abençoe. Amém. Eu estou muito feliz e que a gente se realize através da palavra, da escrita e que venham muitos livros. Então, amém. Deus te abençoe a grandemente. palavra tem poder e é isso mesmo. Amém. Obrigada, Deus te viu? Boa noite, Deus te abençoe. Amém, amém. Gente, ó. Sucesso, sucesso. Vem cá, maravilha.